Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, quero agradecer pela sua presença e também já peço a você para ir deixando aí o teu like, já compartilhando nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, porque com certeza o React de hoje ele é muito importante. Porque nós vamos ver hoje como há um desconhecimento a respeito do caráter de Deus e também a sutileza da distorção da graça dele. Então, vamos rodar um vídeo aqui que vai falar sobre isso. Eu quero convidar você, assim como nós temos feito, a acompanhar o vídeo e a gente vai pausando ao longo da reprodução. Então vamos lá. Abrindo aqui, o vídeo já está na tela e vamos rodar. Como observar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, como graça e justiça na morte de Ananias e Safira? Cara, Onde o senhor observa aquilo sobre graça e justiça? O senhor acredita que aquele fato que ocorreu por causa de uma mentira pode acontecer hoje e você vê graça e justiça naquilo ou não? olha, eu vou ser bem Por vulnerável. que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a hipergraça condena o capítulo 5. Ah, não. A hipergraça pula o capítulo 5. A hipergraça acredita que aquele texto não é teopenelsto, não é inspirado. Tá? É uma lacuna. Então, um gap. Então, essa é a minha Condenam até a oração do Pai Nosso. Sim. Porque ali a gente pede perdão todo dia de pecado, então Isso. não pode. Mas eu acho que é isso que é a questão. Esses caras mais doidão falam essas coisas aí, mas a maioria dos pastores, são poucos que vão falar um negócio desse. Sim. Mas eu queria saber a sua opinião maravilhosa. Assim, sendo bem vulnerável, né? Esse é um texto que a gente tem que lutar. Eu tenho que lutar com ele. Eu não é uma ou duas vezes que eu já me vi ali debruçado nesse texto e já escutei os pessoal lá que a gente estava comentando agora falando sobre ele e gera um certo incômodo. Só que ao mesmo tempo, eu penso que eu nunca vi isso acontecendo em mais lugar nenhum. Porque ele diz que tem incômodo com textos como Atos capítulo 5. Eu estou aqui com a nossa Bíblia aberta. Para quem não sabe, eu utilizo o aplicativo da Olive Tree e nesse aplicativo nós temos uma biblioteca aqui com diversas versões em português, em inglês, tem audiobook, tem vários conteúdos aqui, mas basicamente eu utilizo com versões de Bíblia, português ou inglês, também com alguns comentários, alguns dicionários também, para ajudar aqui no estudo, né? Tem um guia aqui bem interessante da Bíblia Almeida que traz uma contextualização daquilo que é falado para ajudar na compreensão de tudo aquilo que nós estamos lendo. Então eu recomendo bastante essa Bíblia. Ela tem várias facilidades, né? Você pode ver aqui que tem a possibilidade de você anexar comentários nos versículos, nos trechos, né? Isso não está limitado apenas ao versículo, mas trechos. Você pode grifar, sublinhar. Tem muita flexibilidade nesse aplicativo. Eu uso há muitos anos e recomendo. É uma ferramenta muito boa, né? Tem outros que gostam da Logos, MySword também é uma outra aplicação muito boa, mas essa é a que eu tenho usado e tem me servido muito bem. Mas voltando aqui para o assunto, para quem não está familiarizado com o que está sendo dito, eu vou trazer aqui para a gente ler junto e buscar entender o porquê essa pessoa no vídeo está dizendo que conflita com o que está aqui no texto. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho antes a oferta de Barnabé, só para a gente ter uma contextualização maior. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, começando aqui o capítulo 5, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante,
depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Repare bem, aqui nós temos um cenário onde as pessoas estavam ofertando dinheiro, colocando aos pés dos apóstolos. Tudo bem até aqui. O problema não está meramente na retenção do recurso, daquilo que foi vendido, da propriedade do Ananias, mas foi o que ele decidiu fazer e não cumpriu. Porque veja só o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Esse é um texto muito usado em ensinos a respeito de dízimos e ofertas, mas eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Ele diz, no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Antes de você ofertar ou contribuir ao Senhor, isso é algo que parte de uma intenção no seu coração. Então, se você decide ofertar algo no seu coração ao Senhor, então é aí que você já está se comprometendo com o que você está fazendo. Você gera um compromisso com o Senhor quando você propõe no seu coração algo e, consequentemente, você cumpre aquilo que você se propôs a fazer. Porque Deus não está olhando meramente para o dinheiro, mas para a intenção do nosso coração. Tanto é que Paulo diz, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, esse assunto não é o nosso foco, mas eu só estou dando aqui uma contextualização. Esse assunto ele é muito sério à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas podem achar que isso aqui é besteira, de que não tem nada de importante em falar sobre vida financeira, mas isso aqui comunica muito como está o coração de uma pessoa, a quem essa pessoa tem servido. Nós estamos aqui analisando o porquê Ananias foi sentenciado por meio dessa mentira que ele, como Pedro ali revelou, que ele cometeu. Por que ele mentiu? Porque ele estava, juntamente com a sua esposa, propondo no coração que venderiam a propriedade para doação, para contribuição, mas no meio desse trajeto, aqui um pensamento meu, talvez tenha olhado para o montante do dinheiro e ter pensado, rapaz, é muito dinheiro para a gente dar no reino, ou na igreja, né, como muitos dizem. Então, vamos reter aqui uma parte e vamos dar, porque a gente não vai deixar de dar, a gente não vai deixar de contribuir. Mas a questão é, eles estavam propostos no coração a fazer aquilo, mas desviaram, ou seja, deram lugar ao diabo no meio do caminho. Porque você não pode achar que o diabo está olhando tudo que você faz e está de braços cruzados. O diabo ele vai de forma contínua buscar de alguma forma derrubar você. Então ele vai olhar você na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, em todas as áreas que você pode se relacionar, você vai estar ali de alguma forma sendo tentado a abrir uma brecha e dar lugar a ele na sua vida. Então, na área financeira não é diferente. Quando Ananias e Safira olharam para aquele dinheiro e viram que, uau, quanto dinheiro, e de alguma forma isso encheu os olhos deles, então aí o diabo viu uma oportunidade na avareza, na cobiça, na ganância, para alcançar o coração deles, e eles acolheram, eles acataram aquela tentação e acabaram mentindo ao Senhor, dizendo que iam fazer uma coisa, mas consequentemente não fizeram.
Então, esse foi o problema do que aconteceu com Ananias e Safira. E gera um certo incômodo. Só que ao mesmo tempo, eu penso que eu nunca vi isso acontecendo em mais lugar nenhum. Nunca vi. Ele diz que nunca viu isso acontecendo em lugar nenhum. Isso o quê? Pessoas sendo julgadas por conta de procedimentos inadequados no corpo de Cristo. Então, olha só o que aconteceu aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando sobre a ceia do Senhor. Ele aqui vai falar o que recebeu do Senhor Jesus no versículo 23. Aí no versículo 27 ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí olha o que ele vai dizer aqui no versículo 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então Paulo está dizendo que por causa de atitudes de não consideração ao corpo de Cristo, fazendo isso de qualquer maneira, como aqui Paulo está corrigindo amplamente no capítulo 11 de 1 Coríntios, você pode ler o contexto depois, o procedimento das pessoas ali na igreja em Corinto. Então você vai perceber que o resultado dessa participação da ceia indignamente, como ele mesmo falou, tem esse resultado, que muitos estavam fracos, doentes e não poucos que dormem. O que isso quer dizer? Muitos estavam morrendo naquele lugar. Por quê? Porque estavam aqui, como o próprio texto diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, estão sendo julgados pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Então, aqui nesse contexto, eles podem ter ficado calados, como se isso aqui nunca mais tivesse acontecido, mas sim, acontecia. E eu digo para vocês, continua acontecendo, porque tem muita gente na igreja fraca, doente e morrendo prematuramente, não cumprindo o plano do Senhor, não fazendo a vontade de Deus, porque não estão discernindo as coisas espirituais. O que aconteceu com Ananias e Safira foi um ponto, que foi no âmbito de finanças. Mas se você migrar para a conduta no corpo de Cristo, na ceia do Senhor e tantas outras áreas, você vai ver que isso não é brincadeira, né? Tanto é que em 1ª carta aos Coríntios, também, no capítulo 5, Paulo aqui vai tratar sobre a imoralidade que estava acontecendo naquele lugar. Ele vai dizer: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, a imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, aqui uma corrupção no âmbito familiar de pessoas que congregavam na igreja de Corinto. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus. Paulo está dizendo que em nome do nosso Senhor Jesus e com o poder de Jesus, nosso Senhor, esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, eu estou entendendo aqui que nesse processo não é necessariamente Deus que invalida ou que faz o indivíduo expirar, mas na verdade é o juízo de Deus que dá legalidade ao inimigo, aquele que mata, que destrói, que rouba, tocar na vida da pessoa e, consequentemente, ter ali o resultado da sua própria vida pecaminosa.
Porque a gente não pode se enganar sobre o que está escrito aqui, ó, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando uma pessoa resolve pecar e ela sabe que aquilo é pecaminoso, que aquilo é errado, que ela está fazendo algo procedendo de maneira consciente, como está escrito em Hebreus, no capítulo 10, versículo 20. Portanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aí preste atenção ainda mais aqui, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Foi isso que Pedro falou lá, quando sentenciou Ananias, dizendo: você não mentiu a homens, mas foi ao Espírito Santo. Insultou o Espírito Santo, o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse tipo de coisa aqui, para a cabeça de algumas pessoas que distorcem o caráter de Deus, não existe. Não existe juízo, não existe vingança, não existe justa retribuição pelos pecados. As pessoas transformaram Deus na imagem que elas querem que Deus seja. Elas não aceitam quem Deus é. Você vê aqui o Victor tendo dificuldade, conflito em aceitar aquilo que a palavra apresenta sobre Deus, porque eles criaram um Deus que é de acordo com o que eles gostam, que é de acordo com o que para eles faz sentido. Mas, irmãos, em matéria de conhecer a Deus, você não escolhe o que você gosta mais de Deus. Quando você conhece uma pessoa, você vai conhecê-la por completo. Então, Deus é amor e também é justiça. Uma coisa não anula a outra. Esses atributos, eles caminham juntos, eles são inegociáveis. O mesmo Deus que é amor, como está explicitamente nas Escrituras, é fogo consumidor, como a gente viu no vídeo passado, e ele é aquele que julga todas as coisas. Achar que Deus trata as coisas com luva fofinha de pelúcia, como se não houvesse nenhum tipo de juízo. Não, irmãos, isso é uma deturpação do caráter de Deus. E é por isso que esse conhecimento de que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que deve gerar em nós, como povo de Deus, temor. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não é vivendo de qualquer maneira, não é achando que Deus está sendo de alguma forma complacente com o pecado, com a vida errada. Olha aqui Paulo dizendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 12: meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então não é de qualquer forma que a gente desenvolve a nossa salvação, porque de fato a obra de Cristo nos alcançou de tal maneira
que nos viabiliza o paraíso, o reino de Deus. Sem aceitar a sua obra redentora, a gente não acessa essa realidade. No entanto, isso não está garantido. Você precisa desenvolver a sua vida nesse sentido para você desfrutar dessa salvação. Porque seria muito bom, entre aspas, né? Você aceitar Jesus e não precisar fazer mais nada. Não precisar andar em santidade, não precisar mais renunciar ao seu eu, tomar sua cruz, crucificar sua carne, esmurrar, reduzir a escravidão. Meu irmão, se não fosse possível, homens como Paulo, que foram amplamente relevantes para a Igreja de Cristo, não teria dito isso aqui, ó. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo que a nossa jornada espiritual ela é uma carreira. E essa carreira ela tem regras, ela tem procedimentos, que se eu não corro essa carreira seguindo as regras do jogo que foram estabelecidas por Deus, então eu vou ser desqualificado. E a desqualificação aqui, irmãos, é o juízo para condenação, ou você receber ali uma consequência no seu corpo, você chegar a vir a óbito por conta de uma vida de pecado. Claro que a condenação eterna ela é já a última instância do juízo, mas as consequências em primeira instância, os primeiros níveis de consequência do pecado são os que Paulo falou ali: fraqueza, doença e até morte prematura. Não quer dizer necessariamente que a pessoa ela vai ser enviada para o lago de fogo e de enxofre. Isso realmente vai depender da sua vida, mas é certo que consequências na carne podem vir, que foi o que aconteceu com Ananias e Safira. E quiçá pode também ter afetado a vida eterna deles. Então, vamos terminar de ouvir aqui para a gente não se estender muito, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Eu posso aqui, num outro momento, explicar melhor sobre como o juízo de Deus funciona. Então, se você quer ouvir sobre isso, deixa aqui nos comentários e a gente faz um vídeo aqui, dando até continuidade a esse, falando sobre como o juízo de Deus funciona. Será que é a mão de Deus? Será que é Deus que é o autor ali, o carrasco, ou ele ocupa um outro lugar e a palavra nos apresenta? Vamos terminar aqui. Não de forma nenhuma descaracterizo esse texto, de forma nenhuma, ou tiro ele da minha Bíblia, de forma nenhuma. Na minha leitura de Atos dos Apóstolos está Atos capítulo 5. E como olhar com os óculos da graça? Me gerando estranhamento. Só que aí o que eu vejo, né? A gente pode entrar até no assunto, que é como que eu pego Jesus, que é o objetivo, que não é o subjetivo, Jesus, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, e faço Jesus ser tanto o filtro do que passou, como a projeção do que está à frente. Então, quando eu leio... Lembra que eu pontuei isso aí, quando Paulo estava falando aos Coríntios, no capítulo 5, ele está falando de Jesus como o filtro e como a projeção, né, do que, como aquele que vai dar a clareza do que aconteceu e vai estabelecer os padrões do que vai acontecer. Então, como é que eu posso gerenciar isso? É literalmente não conseguir receber quem Deus é na íntegra, porque criou-se um estereótipo divino que não encaixa dentro da teologia deles. Foi exatamente o que a gente avaliou lá na teologia liberal universalista do Ed Renekiewicz, que não crê na condenação eterna, não crê num Deus que criou o inferno, assim também como o Victor aqui está demonstrando esse tipo de inclinação, ou de que segue esse tipo de pensamento, de que como Deus é bom, Jesus é amoroso, é maravilhoso, mas existem coisas como essa que acontecem. Por que esse conflito? Porque não se aceita quem Deus é na totalidade e, consequentemente, não se conhece a Deus. Essas são as principais causas, o desconhecimento de quem Deus é na íntegra. Né,
E eu acho que também é uma característica daqueles que a galera chama de hipergraça. Só Novo Testamento, só lei de Jesus pra frente. Cara, e aí, quando eu pego esse texto, porque esse é o problema, a hipergraça condena o texto veterotestamentário, mas o que eu faço com o capítulo 5 de Atos? Então, exatamente, esse é o desafio. Apocalipse também. Apocalipse, mas principalmente Atos 5. Sim, claro. E assim, né, como que eu posso utilizar Jesus, que é um objetivo, que é a verdade, né, e fazer uma projeção para esse lado da frente também? Porque eu não luto só com textos do Velho Testamento. Eu também luto com textos do Novo Testamento. Então assim, eu não tenho uma resposta aqui que eu vou te dar. Lutar com textos do Velho e do Novo Testamento também. Porque se luta por conta dessa resistência ao verdadeiro caráter de Deus. Quando você está aberto para entender e conhecer quem Deus é inteiramente, então você vai buscar compreender e não encaixar quem Deus é dentro das suas expectativas. Olha, eu penso isso e é ponto final. Não, cara, aquele texto me incomoda. Aquele texto me incomoda. Me incomoda em que ponto? Me incomoda, cara, porque eu não consigo fazer um paralelo. Crer num Cristo que tem o poder de matar. Então o vídeo vai até aqui. Então a última colocação você não consegue acreditar num Cristo que tem o poder de matar. E esse é o grande dilema. Irmãos, Cristo é o Criador, ele é aquele que, por meio dele, tudo foi feito, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, ele, como dono, como Senhor, ele pode, de acordo com a sua própria palavra, que são as leis que regem o universo, determinar se algo continua funcionando ou não. Eu vou trocar a palavra morte e vida aqui por funcionar e não funcionar, para ficar menos agressivo e o algoritmo também não atrapalhar aqui o alcance do vídeo. Então, se ele é o dono, o legislador, o senhor de todo o universo, então você não acha que ele tem o poder ou a capacidade de determinar ou de julgar, melhor dizendo, o que funciona e o que não funciona de acordo com o que ele mesmo estabeleceu? Se uma coisa está fora de funcionamento ou não está funcionando da forma como foi projetada para funcionar, então ele não tem direito, como criador, de trazer algum tipo de interferência no curso daquilo que está acontecendo. Se você é dono de alguma coisa, você é dono de um mercado. Aí você criou aquele mercado do zero, você formou toda a política de procedimento daquele mercado, daquela empresa, você estabeleceu padrões, normas. Naturalmente, pelo crescimento, pessoas começaram a trabalhar com você para poder tocar o negócio. Aí eu te pergunto, as pessoas que foram ali contratadas para trabalhar com você, elas vão viver da forma como elas querem? Elas vão desconsiderar as leis, a política, o procedimento que foi estabelecido, o modus operandi que foi estabelecido naquele lugar, porque elas simplesmente não querem, elas desprezam. Você estabeleceu que o horário de trabalho é a partir das 8 da manhã, aí a pessoa quer chegar de 9, 10 horas e acha que está tudo bem, você não vai interferir nisso, você não vai chegar, vai orientar, vai alertar, vai, se necessário, notificar, até chegar ao ponto que você vai desligar essa pessoa porque ela não está procedendo de acordo com aquilo que deveria ser seguido. Mas eu quero que você entenda que, uma vez que você é o dono, que você tem senhorio sobre aquele lugar, você tem a autoridade de interferir no curso do que está procedendo naquele lugar. Se pessoas estão procedendo de forma errada, você tem a autoridade de desligá-las. Eu vou deixar para continuar o react dessa história aqui no próximo vídeo, mas eu vou dar ênfase já que é react doutrinário, a gente também se detém aqui exclusivamente a doutrina. Então eu vou falar com você sobre como funciona o juízo de Deus. E aí a gente vai pegar esse gancho aqui desse vídeo e vai trazer esclarecimento para que você não mais seja enganado por nenhum tipo de doutrina errada, nenhum engano, nenhuma doutrina demoníaca, mas que a sã doutrina seja preservada no seu coração para a preservação da sua alma, tá bom?
Deus te abençoe, muito obrigado por estar até aqui com a gente. Como eu já falei, por favor, não deixa de se inscrever, nos acompanhe nas redes sociais, deixa aqui o teu like, teu comentário, faz o teu compartilhamento para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por meio daquilo que nós temos produzido aqui. E muito obrigado por estarem aqui comigo. Deus abençoe vocês. Shalom.